O glifo do planeta Saturno se parece com o inverso do glifo de Júpiter. Isso tem um motivo. Saturno e Júpiter simbolizam energias opostas. Saturno parece exercer uma força de limitação frente à expansão de Júpiter, não permitindo que as forças da natureza de Júpiter fiquem fora de controle. Ele é o planeta que na vida terrena significa restrições e obstáculos que você deve enfrentar, e o senso de responsabilidade. Sua posição no mapa astral pode indicar áreas em sua vida em que você precisará se esforçar um pouco mais, mas que também terão potencial para serem mais sólidas. Por isso, Saturno tem sido chamado de o planeta do destino, o senhor do karma, ou grande maléfico, entre aspas. Simboliza o passar do tempo e a paciência, tradição e experiência. No seu melhor, ajuda a consolidar esforços, e no seu pior, restringe os mesmos esforços. Saturno é o último dos planetas sociais, sendo destes o mais distante da Terra. Na astrologia, representa o tempo, a experiência, o karma e a velhice. Por isso simboliza personagens como o velho sábio, o eremita, o senhor do tempo, o monge e nossos antepassados, sejam avós ou pessoas idosas em geral, aqueles que acumulam experiência de vida. Junto com o sol, simboliza também o patrão, professor e pai, além do policial, juiz e agente governamental. Fala basicamente de limites, fronteiras, escolhas criteriosas e bem fundamentadas, estrutura e distinção entre as coisas. No glifo de Saturno, a cruz da matéria substitui e domina as percepções do inconsciente, a compreensão de nossa herança e experiências passadas, traz a maturidade e uma compreensão real de causa e efeito. Em relação ao equilíbrio do arquétipo, se a cruz supera o crescente, corremos o risco de nos tornarmos muito materialistas, frios e insensíveis às necessidades dos outros. Se o crescente supera a cruz, ficamos presos no passado, temerosos do futuro, ignorantes de ideais ou dependentes das regras sociais. Quando o crescente e a cruz estão em equilíbrio, nos tornamos altamente pragmáticos e conscientes, com uma boa compreensão do passado e das leis de causa e efeito. Conseguimos viver em sociedade com responsabilidade, limites e paciência. Saturno desloca-se aproximadamente de 1 a 3 minutos por dia, levando entre 29 e 30 anos para se deslocar através de todo o zodíaco, ficando cerca de 2 anos e 6 meses em cada signo. É o regente dos signos de Capricórnio e Aquário. Tem a plenitude da sua expressão em Libra e queda em Áries. Possui mais afinidade com as casas 6, 8, 10 e 12 de um mapa astral, com os planetas Vênus e Mercúrio, enquanto que Sol, Lua e Marte são pontos de atrito. Júpiter é relativamente neutro em relação a Saturno, agindo como o seu oposto essencial. Afinal, tudo que infla uma hora precisa ser contido para não estourar. A casa 10 é associada a Saturno, que tem sábado, Saturday, como seu dia da semana. Na astrologia, Saturno lida com leis, fronteiras, autoridade e hierarquia, o amadurecimento do indivíduo e seu respeito e adequação à estrutura social vigente, interagindo com as suas regras e valores internos, com a consolidação da realidade. Além de mostrar também nossos receios, revela também a vergonha ou sentimento de culpa que podemos carregar em determinada área da vida. Também julga nossos atos passados, presentes
e presentes, influenciando resultados de acordo com os atos. De acordo com a astrologia kármica, a qualidade das ações feitas por uma pessoa em sua vida passada passa pelo filtro de Saturno nessa, aplicando posicionamento e aspectos do astro nessa encarnação. Geralmente é o planeta mais temido ou respeitado pelas pessoas que seguem a astrologia, frequentemente sendo chamado de o grande maléfico, entre aspas, termos advindo dos primórdios da astrologia. Mas no fundo não há o que temer com Saturno. Sua influência mais difícil se dá apenas quando não agimos corretamente ou não entendemos ou aceitamos onde devemos nos esforçar mais. Nesse caso, Saturno está sempre pronto a nos ensinar uma lição, aplicando as restrições necessárias, endireitando o caminho e fazendo as coisas funcionarem como devem, em qualquer sinal de desequilíbrio, a médio e longo prazo. Saturno é a força que consegue separar o joio do trigo e dá conforme a obra. Precisamos nos esforçar muito para conseguir impressionar Saturno. Saturno representa nossa organização, a organização da nossa individualidade e proporciona a estruturação de uma identidade mais estável e responsável. Porém, essa é uma identidade diferente daquela conferida pelo Sol, pois é voltada para o âmbito da sociedade, ou para o que consideramos como um pilar de regras a serem seguidas. O meio em que vivemos e as outras pessoas ajudam a moldar quem somos, assim como os valores, regras e convenções sociais, as quais concordamos em participar. É a energia que faz a pessoa trabalhar dentro dos limites. Quando agimos corretamente, não há necessidade de ter medo de qualquer trânsito, ou ciclo, ou influência de Saturno. É o planeta que tem capacidade de ensinar algumas lições muitas vezes consideradas ásperas, mas extremamente úteis ao longo da vida. Após as passagens e interações de Saturno no nosso mapa astral, geralmente nos tornamos mais disciplinados em nossa abordagem com a vida. Saturno significa lapidação e um pouco de atrasos, mas também o poder de concretizar grandes e mais consistentes coisas na vida, fazendo-nos enfrentar dificuldades, sofrimentos ou obstáculos para que possamos aprender a virtude da resiliência. A casa astrológica onde Saturno se posiciona no mapa astral é onde está o nosso dever, onde precisamos dar mais atenção em nosso tempo de vida. É onde as coisas podem ser um pouco mais difíceis, mas, ao mesmo tempo, mais sólidas, caso consigamos agir com responsabilidade, disciplina e maturidade. Onde podemos nos tornar sábios e experts. Saturno se torna o juiz da casa onde se posiciona e só dará resultados se trabalharmos com afinco, desempenhando corretamente as ações necessárias dentro dos temas relacionados com aquele setor. O lado positivo de Saturno traz qualidades relativas ao amadurecimento pessoal, além de coragem em tempos difíceis, resiliência, capacidade de controlar as emoções e os desejos, além de um bom senso de sacrifício. Assim, o indivíduo ganha capacidade de se tornar mais lúcido, humilde e prudente em suas ações cotidianas. Saturno garante mais organização e poder mental, aliados a paciência e empenho, coisas que ajudam na capacidade de trabalho, no senso de dever e na adaptação a rotinas. Com uma boa influência de Saturno, a pessoa sabe aproveitar melhor o seu tempo, suas habilidades e energia,
se adaptando perfeitamente às regras e aos padrões sociais. Já seu lado desarmônico traz sentimentos de inferioridade e inadequação, falta de confiança em si mesmo, uma insegurança que inibe o indivíduo e abre portas para o pessimismo, negativismo, fatalismo e hesitação. Sentindo-se impotente, a pessoa pode se abater, ficar melancólica e fazer críticas depreciativas sobre si mesma e suas ações, adquirindo uma postura submissa ou condescendente, passando também a se preocupar demais com o que os outros pensam dela e dependendo bastante de aprovação social, admiração ou reconhecimento. Dependendo da atenção de Saturno, o indivíduo pode ainda se tornar mais avarento, possessivo, egoísta ou demasiadamente ambicioso. Essa ambição tende a fazer com que ele se torne um workaholic, por exemplo, se doando demasiadamente ao trabalho. Quando a pessoa embarca nessa onda sem conseguir se desvencilhar, pode se achar melhor que os outros ou não aceitar ser contrariada, se tornando insensível, desconfiada e rancorosa. Tende a ficar intolerante e achar que é moralmente superior, atitudes que podem vir acompanhadas de criticismo, censura, inflexibilidade e intolerância. Na verdade, o indivíduo precisa da aprovação e reconhecimento dos outros, mas não baixa a guarda, com receio de não ser admirado. Saturno é energia que diz que o espírito, antes livre, agora é forçado a ver a realidade terrena sob certas condições. Sua liberdade total foi tirada e transformada em parcial, e agora ele está sujeito a regras e limitações. As possibilidades antes infindáveis agora estão confinadas a uma vida cheia de deveres, situações específicas e rotineiras. Saturno representa justamente essa situação, simbolizando um tipo de castigo, entre aspas, que devemos cumprir, o isolamento do espírito que agora está em uma prisão e deve cumprir seu destino material, tendo noção de suas limitações e deveres. Quaisquer forças que separam, limitam, restringem e criam fronteiras são simbolizadas por Saturno. São essas fronteiras que estruturam, definem, organizam, disciplinam e controlam a realidade material. Fala sobre controle e adequação, causa e efeito. Ao contrário de Júpiter, onde forças de integração e expansão se sobressaem, Júpiter trata da contração do processo de delimitação. Se compararmos a um jogo de futebol, Saturno seria o limite do campo, as regras do jogo e o árbitro. Mesmo sendo muitas vezes visto como uma força negativa, não podemos negar que também é uma força que proporciona simplesmente o jogo a existir. Senão, qualquer um poderia fazer o que quiser com a bola, sem rumo, sem objetivo, sem a sensação de dever cumprido. A posição de Saturno nos signos mostra como uma pessoa assume responsabilidades e desenvolve sua maturidade e disciplina. Pela regência natural de Capricórnio, Saturno também é um importante fator na determinação da carreira. Assim como o meio do céu, a posição de Saturno no mapa pode oferecer importantes indícios sobre o tipo de trabalho mais adequado para uma pessoa e a carreira que pode vir a seguir. O indivíduo com Saturno fraco, por exemplo, pode encontrar mais dificuldades para avançar em sua carreira, além de ser mais possível que ao enfrentar pequenos problemas, sinta que na verdade está enfrentando um grande e pesado fardo. De qualquer forma, pode-se dizer que nossas maiores conquistas podem ter o envolvimento de Saturno em algum nível.
a superação do atleta, a descoberta de um cientista desacreditado, a vitória de quem nunca foi muito bem nos estudos. Não é raro nos depararmos com exemplos de vontade e determinação de pessoas que não desistem assim que surge a primeira pedra no caminho. Saturno mostra onde temos que nos empenhar mais. Os problemas ou limitações que sempre são atraídos. Onde temos mais dificuldades, precisamos nos esforçar mais para superar os obstáculos e alcançar objetivos. Pode parecer incoerente, mas Saturno tem o poder de gerar ganhos mais reais do que Júpiter e Vênus, considerados planetas benéficos, entre aspas, e suaves, garantindo assim uma noção mais real do quão positivo é agir com resiliência onde mais precisamos. Na maioria das vezes, Saturno apenas atrasa as coisas, mas nunca as renega. Às vezes, este atraso pode até ser considerado algo bom, como, por exemplo, em relação à duração da vida, a boa longevidade. Dependendo do lugar onde Saturno está posicionado ou aspectado, gera ganhos advindo de coisas e projetos mais estruturados, onde a pessoa se sinta mais merecedora dos resultados que obteve em vez de tê-los adquiridos por sorte ou de alguma forma muito fácil. Os aspectos de Saturno são muito importantes em um mapa astral, pois os temas dos planetas, casas e signos afetados por eles, tornam-se importantes locais de atenção, onde precisamos trabalhar duro para desfrutar dos resultados. Saturno, em conjunção com os planetas que não possuem muita afinidade, pode gerar resultados negativos. Até mesmo conjunto com planetas um pouco mais amigáveis ou neutros a ele, pode causar certos atrasos. Mas quando está em conjunto ou bem aspectado com planetas afins, confere bons resultados. Saturno, signos e casas mostra como uma pessoa busca status e reconhecimento, revelando as áreas em que tenta realizar algo de valor aos olhos dos outros. Ao ter sucesso e evoluir, ela escala mais um degrau e Saturno está logo atrás para lembrá-la de carregar o seu próprio fardo, agora com mais experiência. É o planeta que liga com questões especialmente importantes para o nosso caminho, fazendo-nos encontrar ordem e segurança, além da já citada sensação recompensadora do dever cumprido. É com ele que aprendemos que Roma não foi construída em um dia, que a realização de uma ideia exige tempo e trabalho. Somente através do esforço e foco desenvolvemos discernimento, força de vontade e paciência, características fundamentais para a verdadeira evolução.